Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre servidores, ok? O que são, para que servem e os tipos de servidores que existem, ok? Então vamos lá. Vou selecionar aqui a apresentação. Vamos lá. O que é um servidor? Os servidores são grandes dispositivos de armazenamento e processamento de dados que existem como hardware ou como depósitos virtuais localizados na internet. Os computadores ou sistemas de software atuam como servidores que se conectam à rede. Ou seja, nesse caso aqui nós temos, antigamente nós teríamos grandes dispositivos, grandes equipamentos. Hoje nós temos pequenos computadores, nós temos máquinas virtuais que servem de servidores. Esses servidores eles servem como, eles têm muitas utilidades, servidores web, servidores de FTP, enfim. Um servidor pode ser qualquer tipo de dispositivo que compartilha e salva informações. Os servidores podem armazenar e processar informações em seu próprio sistema ou solicitá-las de outro. Por exemplo, se você tem o seu computador na sua casa, você compartilha a informação com o computador do seu irmão. Se você tem uma pasta compartilhada, isto é um compartilhamento. Então seria na teoria, e na prática mesmo, um servidor. Se você tem lá um servidor que você acessa o seu celular ou um site no seu localhost, seria um servidor web, para o seu localhost, correto? Um servidor ele também pode fazer requisições de arquivos, proxy, FTP, requisições de outros computadores. Por exemplo, você tem um servidor na sua casa ou na sua empresa e você tem um servidor no cloud, que seria uma rede infraestrutura híbrida, or hybrid infrastructure, ou seja, você tem a metade você tem uma parte no seu escritório na sua casa e outra parte no cloud. Por exemplo, eu tenho uma estrutura híbrida de servidores. Eu tenho uma parte em casa e eu tenho uma parte no meu cloud, ok? Então funciona assim. O meu servidor aqui em casa ele pode fazer requisição de um servidor meu lá no cloud e fazer cópia de arquivos, tá? Mas eu vou comentar sobre replicação em outro vídeo. Então vamos lá. Os servidores começaram como pequenos dispositivos que simplesmente transferiam dados para um computador mais funcional. O que significa? Que antigamente os servidores não eram tão utilizados. Eles tinham pouco uso, na verdade, porque a demanda não era tanta. Então não tinha a necessidade de ter um sistema operacional servidor. Eles simplesmente pegavam um sistema operacional X, viam que cobriria a necessidade, então usariam como um servidor. Criariam compartilhamento de arquivo, gerenciamento de funções, sistemas servidor web, servidor de proxy, até mesmo firewall. Perfeito? Então vamos lá. É mais funcional. Depois aumentaram em tamanho e capacidade de executar funções mais complexas. Agora, os servidores virtuais existem em plataformas de computação em nuvem hospedadas na internet. Bom, com o tempo que passou, a necessidade de ter um servidor foi crescendo. Então, algumas empresas começaram a desenvolver sistemas operacionais, servidores baseados em Unix ou Linux mesmo, Por exemplo, nós temos lá o Ubuntu e o Ubuntu Desktop e o Ubuntu Server. Nós temos o Red Hat, e nós temos o CentOS, que tem a versão desktop CentOS Core ou CentOS Server. Nós temos o Fedora, nós temos o Debian, o Mandriva, temos o Oracle Linux. Então nós temos vários. Eu vou comentar sobre eles já mais na frente. Bom, hoje em dia nós temos, como eu falei, computadores em cloud. Nós temos o VDI, que é Virtual Desktop Infrastructure, onde você não precisa mais que o seu computador tenha aquela potência gigante lá, 16 GB de memória, 32 GB de memória. Se você tem um computador com 4, 6 GB de memória, você já consegue usar o VDI, porque você usa por browser. Você tem acesso a uma pasta X com permissões X e através disso você
usa o seu VDI, que é o Virtual Desktop Infrastructure, ou seja, é tudo virtual, tudo na nuvem. Você não precisa instalar uma máquina virtual, você não precisa instalar nada mais. Perfeito? Bom, os servidores na nuvem, né? Hoje nós temos várias empresas que fazem serviços de Cloud Infrastructure. Nós temos a Hostinger, GoDaddy, HostGator, Hostnet. Eu poderia citar várias empresas que fazem isso, tá? Você mesmo, nós mesmos poderíamos fazer, eu mesmo poderia simplesmente montar uma infraestrutura aqui na minha casa, desde que eu tenha uma internet boa. Hoje a minha internet tem 600 de velocidade, mas eu poderia colocar uma internet dedicada de 100 megabytes e oferecer serviços de hospedagem de site, hospedagem de arquivo, tudo através de máquinas virtuais. Perfeito? Então vamos para o seguinte. Que tipo de servidores existem? Desculpa, faltou um M. Servidores web. Um servidor web é usado para acessar a rede mundial de computadores por meio de software de domínio público. Esses servidores conectam informações armazenadas de um site da internet ao seu próprio computador. Os servidores da web armazenam informações para a internet que são recuperadas por meio de código HTTP, HTTPS e enviadas para o seu navegador. Este é um dos tipos de servidores mais usados. Então vamos lá. Como funcionam as requisições para um servidor web, né? Como funciona o servidor web? Você está aí na sua casa, né? Agora provavelmente você está assistindo esse vídeo, você fez uma requisição de um link, ok? Você recebeu um link de alguém ou você digitou lá no Google, youtube.com, você fez uma requisição para um servidor. Você pediu para o Google buscar o endereço X. Aquele endereço é um IP. O IP ele é transformado, né, pelo DNS Server, o servidor DNS, para o nome do site onde você quer entrar. Então o Google, ao invés de te retornar o IP do servidor, né, do site, ele te retorna o nome do site, que é convertido pelo servidor DNS, que nós já vamos falar sobre ele. A partir daí, o seu browser ele pede essa requisição, tá? E o que acontece? O usuário envia o link no navegador, no browser, né? O browser então pega esse HTML, essa requisição, e resgata o HTML dessa requisição. Envia o arquivo requisitado para o servidor. O servidor, por sua vez, ele vai formatar esse tipo de arquivo e vai enviar uma resposta ao browser, onde que o servidor vai encontrar esta página e vai enviar de um jeito que o usuário pode ver, que é a interface gráfica. Perfeito? No próximo post tem um desenho ilustrando como funciona. Aqui, nós temos o usuário fazendo uma requisição para a internet, correto? No browser, simplesmente o browser entra no servidor e faz a requisição. O servidor em si, ele busca aquele arquivo, os arquivos, né, as index, né, porque um servidor funciona como? Com index. Então você tem lá index em PHP, HTML, PIR, CGI, você tem index em ASP.NET, né, que hoje é C#, em Ruby, em Go. Então assim, em Java, ele entra no web server e requisita a página principal e aí retorna de modo gráfico para que o cliente possa ver. Perfeito? Bom, o próximo, pessoal, é o servidor proxy, né? Os servidores proxy atuam como uma ponte entre um servidor host e um servidor cliente. Um proxy envia dados de um site para o endereço IP do seu computador depois de passar pelo servidor do proxy. Essa prática adiciona uma camada de segurança, uma vez que as informações são solicitadas e depois transferidas da origem para o servidor proxy e nunca diretamente de um cliente para outro usuário. Um servidor proxy pode filtrar várias entidades prejudiciais da internet. Por exemplo, a maior utilidade de um servidor proxy é o que? É você esconder o seu IP. Ah, mas uma VPN faz a mesma coisa. Exato.
Mas o servidor proxy ele não funciona apenas como para ocultar o seu IP real, tá? Ele também funciona como firewall, ele funciona como filtro de conteúdo. Por exemplo, você tem a sua empresa e lá na sua empresa você quer filtrar conteúdos que seus funcionários possam ter acesso. Por exemplo, na minha empresa não pode ser acessado o Facebook, na minha empresa não pode ser acessado o Twitter, na minha empresa não pode ser acessado o Pornhub, na minha empresa não pode ser acessado o e-mail X, por exemplo, o ProtonMail. Então você cria um filtro de conteúdo dentro da sua rede, do seu servidor, e esse servidor proxy ele não vai fazer a permissão, tá, de acesso, não vai dar a permissão de acesso a estes sites ou a este conteúdo. Você pode filtrar por palavras-chave, por domínios, por IPs. Antigamente no Orkut, eu lembro que nos cursos profissionalizantes, as escolas elas colocavam um proxy para que você não acessasse o Orkut durante as aulas, ok? Porque nós tínhamos uma manhã toda de aula, amanhã nós íamos para o colégio, à tarde nós íamos para o curso. Então as pessoas que estudavam de manhã ou à tarde, elas não tinham acesso ao Orkut, a outras coisas, simplesmente a intranet e algumas coisas tipo o Google, que era bem básico, a interface gráfica era, nossa, bem diferente de hoje. E aí nós fazíamos uma coisa que era contorno de filtro de conteúdo. Por exemplo, você com o seu servidor proxy você pode controlar o conteúdo. Com contorno de filtro, você vai ter um proxy que comanda esse outro proxy. Ou seja, você tem esse proxy que comanda esse proxy aqui. Quando o meu proxy aqui bloqueia, eu posso usar esse proxy superior, secundário, para desbloquear ou para contornar a segurança do proxy primário e ter acesso ao conteúdo proibido. Perfeito? Também ele funciona como caching, né? Ele deixa ali o caching da navegação toda. Questão de segurança, ele funciona para segurança, é muito bom. Compartilhamento de conexões de internet ele também funciona, tá? Então, e essa é a principal função dele. Mas a principal função é ele esconder o IP do cliente e usar o seu próprio IP. Tá? No próximo slide também vai ter um desenho, uma imagem ilustrando como funciona. Bom, aqui nós temos you, né? Você, o seu IP 1.1.1.1.1, o proxy server e a internet. Se você vê, quando você usa um proxy server, ele fica no meio, ele faz um trabalho intermediário entre você e a internet. Então ele já mudou de 1.1.1.1 para 2.2.2.2. Ok? E a internet ela não tem acesso ao seu IP original, perfeito? Porque como você pode ver ali, ele faz a requisição, ok? Você fala para o proxy que você precisa acessar o google.com, o proxy server vai enviar a requisição para o google.com, o google.com vai receber a requisição do proxy, fazendo e mantendo você anônimo, sem que ninguém saiba que é você que está acessando aquilo ali. O proxy, assim como a VPN, são muito utilizados quando você tem, por exemplo, controle de conteúdo, né? No vídeo sobre a Deep Web eu até comentei sobre governos autoritários. Então, assim, muitas vezes é usado proxy servers. Perfeito? O próximo que nós vamos falar é o servidor FTP, os servidores FTP. Os servidores FTP, protocolo de transferência de arquivo, o File Transfer Protocol, são usados para realocar arquivos de um computador para o outro. Os arquivos carregados são movidos do seu computador para o servidor, enquanto os arquivos baixados são extraídos do servidor para o seu dispositivo. O protocolo de transferência de arquivos também se refere ao método de usar um servidor para conectar um computador a outro a fim de compartilhar dados com segurança. Então, já explicou tudo, né? Transferência de arquivos, ou seja, o servidor FTP ele é um servidor onde você armazena arquivos. Por exemplo, nós temos o Google Drive, né? Nós temos o OneDrive, nós temos o Dropbox, nós temos vários serviços de FTP no cloud, né? O que acontece? A interface dele
desses programas, hoje você acessa com login e senha, tem uma tela bonitinha, mas normalmente quando você vai acessar um servidor FTP, né, que ele simplesmente, se você usa realmente um servidor, né, ele não tem o gráfico, ele simplesmente tem o core DOS, DOS não, a shell, tá? Então assim, para acessar um servidor X, nós teremos um programa assim, perfeito? Um programa tipo FileZilla, entre outros. E aí nós configuramos, né, nós colocamos os dados de acesso com o endereço do servidor, o nome do usuário, a senha e a porta. E aí nós acessamos para fazer envio de arquivos ou para fazer download de arquivos, perfeito? Então, também tem uma imagem aqui, próximo, já mostrando como funciona. Aqui você tem o comando, né? Você envia o comando para o servidor, o número da porta, perfeito? E aí você inicia a conexão e assim você começa a fazer a transferência de dados, perfeito? Você simplesmente dá um arrasto e solta lá do outro lado, ou dá pelo SSH você usa o próprio programinha eu uso o PuTTY, né? O PuTTY, PUTTY, né? O PuTTY. E dentro dele tem um programinha, um executável que faz essa função de enviar arquivos e receber arquivos do servidor. Perfeito? É simples e básico o servidor FTP. Aí nós temos servidores de aplicação ou aplicações. Esses servidores conectam clientes e aplicativos de software por meio de conexões de servidor virtual. Isso permite que os usuários ignorem o download de dados em seu próprio hardware para acessar os aplicativos. Os servidores de aplicativos podem hospedar com eficácia grandes quantidades de dados de aplicativos para vários usuários ao mesmo tempo, tornando-os ideais para empresas. Então, o que é um servidor de aplicativo? Por exemplo, os bancos usam servidores de aplicação. Tá? Os bancos utilizam servidores de aplicação. Então, pessoal, voltando, os servidores de aplicação, por exemplo, são programas que você não precisa baixar ou instalável na sua máquina. Você acessa ele por um atalho, né, ou pelo navegador, mas normalmente é pelo navegador, como sistemas de banco, sistemas de intranet, onde tem um servidor X que gerencia aquela aplicação, tá? Você não precisa hospedar nenhum dado no seu computador, nenhum executável, como eu falei, você pode, esse servidor ele pode armazenar vários aplicativos, vários software ao mesmo tempo para vários usuários, que os torna mais eficazes, vamos dizer assim, do que você instalar o software em cada máquina e acabar usando cada máquina como um terminal com aquele programa instalado. Às vezes tem empresas que não tem nem banco de dados online, então instalam o sistema, o software e também o banco de dados na mesma máquina. Se der problema naquela máquina X ali, o cliente perde tudo. Então os servidores de aplicação são muito eficazes, tá? Aqui no próximo slide também tem uma imagem. Aqui como funciona, o web browser faz o request, né, da página web, aí o web server recebe a requisição da página. Depois no 3, o web server instrui o servidor de aplicações para processar a página. O número 4, o servidor de aplicação processa a página e gera um output, um arquivo de saída. Então o web browser, ou o web server, envia aquela informação para o browser, tá? Normalmente a tela de login de um sistema, uma aplicação web, perfeito? O próximo é servidores de dados. Existem vários servidores de dados, eles têm uma necessidade muito grande, tá? Os servidores de banco de dados funcionam como grandes espaços de armazenamento que as organizações usam e acessam para executar vários programas.
para atender às suas necessidades. Um servidor de banco de dados pode ser executado independentemente de qualquer arquitetura de banco de dados. Por exemplo, existe um programa chamado PHPMyAdmin ou PHPMyAdmin, perfeito? Ele é um programa que você roda no seu localhost para testes, mas também ele é um programa que você roda em servidores reais. Por exemplo, empresas como a Hostinger, HostGator. Na verdade, é difícil você ver uma empresa que não utiliza MySQL pela questão de ser gratuito. Tá? Você tem uma quantidade X de uso e também pela questão de desempenho para aplicações websites mais pequenos, tá? Existem empresas que compram espaços, né, o cloud, servidores no cloud, apenas para armazenar esses bancos de dados. Seus bancos de dados, por exemplo, tem lá um software para um ERP, né, Enterprise Resource Planning, ou um CRM, né, que é Client Relationship Management, e esses programas utilizam esses servidores banco de dados como fonte de armazenamento e busca. Então, assim, a conexão é feita por um arquivo X, né? Você coloca lá o nome de config ou dados ou qualquer outra coisa. Dentro desse arquivo você coloca as informações do banco, o host, onde que ele está, né, onde está hospedado, ou o IP. Aí você coloca o usuário, senha, porta, o tipo de serviço, enfim. Servidores de dados hoje são muito utilizados mesmo. Perfeito? Na próxima imagem na próxima slide eu tenho uma imagem de como funciona também. Aqui está. Nós temos uma aplicação cliente, nós temos um banco de dados local, perfeito? Nós temos um listener e um data, nós temos um read, aí nós temos um connect, que ele vai se conectar ao banco de dados remoto, né? O servidor de banco de dados remoto, onde que ele envia. Pode ver que tem um traço aqui. O cliente faz a aplicação, né, usa a aplicação, o banco de dados local salva aquele dados ali e replica para um servidor de banco de dados remoto. Quando ele faz a pesquisa, acontece a mesma coisa, ele faz o pedido da informação e o servidor local busca lá e depois ele baixa, ao invés de ele buscar aqui, ele vai buscar se ele não tiver a informação no banco de dados local, ele vai buscar no servidor remoto banco de dados e ele devolve a informação para o cliente. Perfeito? Bom, o próximo, servidor de e-mail. Tá? Bom, servidores de e-mail. Um servidor de e-mail armazena e entrega e-mails para clientes por meio de plataformas de serviço de e-mail. O que são plataformas de serviço de e-mail? Hotmail, Gmail, Yahoo, ProtonMail, Tutanota, IG, Terra, Polskanet, são vários. Por exemplo, são os clientes de e-mail, né? Firefox, Outlook. Aí temos outros serviços de e-mail pagos, como eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui de clientes de e-mail. E-mail clients. Temos Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Apple Mail, Inbox by Gmail, EM Client, Mailbird, Speak Freeware, Mail, Outlook Express, Postbox, Hire, Spark, Close Mail, Windows Live Mail, Airmail, TheBat. Tá? Então nós temos vários clientes de e-mail. Perfeito? Bom, vamos lá. Como os servidores de e-mail são configurados para se conectar automaticamente a uma rede, os usuários individuais podem acessar seu e-mail sem executar nenhum sistema por meio de seus próprios dispositivos. Ou seja, automaticamente eles também podem, sem necessidade de instalar um programa, ter acesso ao e-mail. Perfeito? Os sistemas de e-mail funcionam assim: você tem a porta de entrada e saída, correto? Então você tem lá o SMTP do servidor, você
tem o POP ou o IMAP. Tá? O SMTP é Simple Message Transfer Protocol, o IMAP é Post Office Protocol e o IMAP é Internet Message Access Protocol. Ok? E você tem as portas, né? Você pode usar com TSL, que é segurança, ou sem TLS, desculpa. Bom, a próxima, o slide vai ser uma imagem também de como funcionam os servidores de e-mail. Aqui, você tem o computador cliente e você tem o servidor de e-mail. Aqui está sendo enviado um e-mail, perfeito? Está saindo do SMTP, que é o envio, passa para o e-mail server recebe do cliente, desse cliente dele, do computador cliente, e envia pela internet. Chegando lá do outro lado do SMTP, o e-mail server vai receber o e-mail, só que ele não vai usar o SMTP. Para receber, ele vai receber com o POP ou se não com IMAP. Perfeito? E aí, simplesmente o cliente abre sem problema nenhum, pode fazer a leitura. O uso de e-mail server é muito bom, tá? Pela questão que existe um firewall, automaticamente ele bloqueia spams, não os spams, ele bloqueia ali e-mails que contêm um vírus, e-mails suspeitos, e-mails que não tenham domínios, que não possam ter domínios verificados, ele bloqueia tudo. Tá? Essa, para mim, é a maior, como posso falar, funcionalidade, é a melhor funcionalidade do e-mail server. Perfeito? E também a questão de ser massivo, né? Você tem uma corporação, um escritório, você precisa de um e-mail server para estar gerenciando. Imagina você ter lá e-mails abertos para todo que é lado, com clientes de e-mail. O Outlook, por exemplo, ele não filtra. Se passou pelo servidor de envio lá do SMTP, que existe não é bem um site, mas é uma organização que reconhece os domínios registrados que enviam um e-mail. Então, se esse seu domínio X passou pelo e-mail, por essa verificação, o seu Outlook não bloqueia. Por mais que tenha ali um spyware ou um spam, alguma coisa assim. Claro que muitas das vezes, 90% das vezes, ele envia para a sua caixa de spam, porque não está autorizado, esse e-mail não está autorizado a enviar para você nenhum tipo de e-mail, perfeito? Bom, o próximo é servidores de impressão. Bom, o servidor de impressão é o que o nome já fala, tá? Ele organiza impressões e tudo mais, mas vamos lá. Um servidor de impressão se conecta remotamente a computadores locais para imprimir por meio de rede. Esses servidores oferecem às empresas a capacidade de usar uma única impressora para atender um departamento inteiro. Algumas impressoras vêm com seu próprio servidor embutido, pronto para se conectar a uma rede assim que forem instaladas em uma área de escritório. Então vamos lá, um servidor de impressão se conecta remotamente a computadores. Por exemplo, nós temos uma rede no escritório, né? E aí nós temos apenas uma impressora, mas nós temos lá 10 pessoas querendo imprimir ao mesmo tempo. O servidor de impressão nada mais é do que um organizador de impressão. Ele recebe o pedido, ele vai organizando em fila qual arquivo chegou primeiro e qual arquivo chegou por último. Então ele vai imprimindo conforme as requisições feitas e a organização dele próprio. Mas, mais do que isso, você pode depois tirar logs, tá? Fazer cálculo de quantas quantas impressões foram feitas no mês, quem que imprimiu X quantidade, quem que imprimiu mais, quem que imprimiu menos, qual departamento. Você pode fazer logs de impressão, erros, quantas folhas foram desperdiçadas, tudo isso, tá? Então, como fala, esses servidores oferecem às empresas a capacidade de usar uma única impressora para atender o departamento inteiro. Então, como eu falei, uma única impressora, vamos colocar aí uma Brother, uma Samsung, pode ser usada para atender um departamento inteiro. Eles organizam em filas os arquivos e fazem a impressão. Na próxima imagem eu tenho também uma foto, uma imagem no próximo slide eu tenho uma imagem de como funciona. Aqui está, eu tenho a impressora,
né, o meu servidor de impressões, e eu tenho os meus computadores clientes. Esses computadores fazem a requisição, enviam para o servidor gerencia essas impressões, esses pedidos, e aí envia o comando à impressora para fazer a impressão. Mas depois de analisar o pedido, de organizar tudo, e aí ele envia. Fica salvo um log dentro desse servidor, caso alguém queira ver, né, o que aconteceu, como é que foi, quem que imprimiu mais, da onde que saiu mais impressão, quanto foi jogado fora de impressão, né, de folha, coisas assim. Você tem um gerenciamento completo. Perfeito? O próximo servidor é o servidor DNS, Domain Name Service. Esses servidores transformam nomes de domínio de computador legíveis em endereços de IP de linguagem de computador. O servidor DNS obtém dados de pesquisa de um usuário e encontra o endereço solicitado para entregar ao dispositivo cliente. Lembra que no começo eu falei sobre o servidor DNS? Então, ele funciona assim, ó. Eu vou abrir aqui o meu querido amigo Paint, perfeito? Só para ilustrar mais ou menos como funciona, tá? Aqui. Vamos supor que eu tenho aqui aqui. Vamos supor que eu tenho aqui o seguinte IP. Ok? Esse aqui é o IP do deixa eu ver aqui. Por exemplo, tá, pessoal? Não é real, tá? google.com. Isso. Ele acaba virando o google.com. Ok? Então, toda vez que eu faço uma requisição, tá, no meu computador, deixa eu mudar, na verdade, a direção dele. Só um minuto. Tá. Toda vez que eu entro no meu navegador e faço uma requisição na internet de um domínio, por exemplo, google.com.br, ele vai buscar em todo o banco de dados da internet o nome google.com. Os servidores DNS nada mais são do que? São servidores onde você configura o nome do site, tá? O nome do domínio dentro de um arquivo, e aí você aponta para uma numeração de IP X, ok? Então, se nós fazemos a busca na internet assim, ó, buscar IP do site X, ele vai mostrar o IP do site. Por quê? Aquele site está configurado para bater lá naquele IP, ou seja, toda vez que você busca pelo google.com, ele vai direcionar você para o 1.1.1.1.1.1. Por quê? Imagina você, nós temos que guardar. Hoje nós lembramos, por exemplo, google.com, facebook.com, twitter.com, yahoo.com, a sua faculdade.com, o nome da sua empresa.com.br, .com.net, .ig, .info. Existem vários finais de domínio, .com, .net, .com.br, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. .net, perfeito, .br, .ca, que é Canadá, .us, .pl, .pl, .br, ok, vírgula, .il de Israel, vírgula, .sw, se não estou enganado, eu vou colocar aqui d.deutschland, .ru, .uk, .es, ok, .ch Chile, .cn de China,
.jp Japan. Aí nós temos .info, ok, .xyz. Nós temos .net, org, né? Nós temos .org. Enfim, nós temos uma série de finais de domínio, tá, pessoal? Uma série, muitos. Eu não lembro de cabeça agora quantos, mas cada país tem o seu final. Por exemplo, .gov.br, .gov.pl, .gov.us, .gov.ca, .gov.ru, que é de Rússia, .gov.es de Espanha, .gov.ch de Chile, .gov.cn de China, .gov.jp de Japan, e por aí vai. Imagina você agora, nós temos lá, pegar lá no Google, ó, nós temos ali o endereço do Google, perfeito? Aí nós temos ligado lá, twitter.com, e ele envia você para esse IP. Ok? Aí nós temos o facebook.com, que envia você para 333.333.333.333. O que acontece? Se toda vez que eu precisar fazer uma requisição para um site desse, eu tiver que guardar o IP na cabeça, nós não vamos conseguir, gente, porque nós navegamos em muitos sites durante o dia e durante a nossa vida, tá? Então imagina você ter que guardar lá o IP de 200 websites. Eles não são sequenciais como 1.1, eles são tipo 109.12.45.115. Aí tem outro lá, 210.85.1.92. Eu já nem lembro o primeiro que eu falei, para começar. Então, seria muito difícil de ter o acesso a esses sites, a esses serviços. Então, o que acontece? Os servidores DNS, ou Domain Name Servers, eles fazem a conversão, perfeito? Ó, presta atenção, eles convertem. Você pega lá no seu arquivo X, você digita assim. Toda vez que o usuário digita assim, facebook.com, ele busca em todo o banco de dados, na rede geral, até encontrar o IP do facebook.com. Quando ele encontra o IP do facebook.com, ele fala assim, opa, encontrei aqui o facebook.com. Ele vai fazer o quê? Ele não busca no servidor como Facebook, ele busca como IP. Ele pega lá no arquivo de configuração, né, que você está apontando, e compara. Peraí, que tem o facebook.com nesse IP. Ele vai retornar para você, para sua tela aí, o que? O facebook.com e não a numeração. Então, quando você faz uma requisição lá de Google ou pesquisa qualquer coisa na internet e você faz a busca no Google, automaticamente você está falando assim pro servidor, pro buscador. Ó, eu quero que você encontre todos os IPs ou todos os servidores, esses arquivos X, perfeito? Aí o Google vai fazer a busca em todo o banco de dados da internet para encontrar os arquivos que você precisa. Às vezes você encontra 300 páginas, às vezes 10, às vezes nenhuma. Perfeito? Então é assim que funcionam os servidores DNS. Agora, vamos lá. O próximo são servidores de... Aqui está como funciona o servidor DNS, tá, pessoal? Nós temos o PC aqui. O primeiro passo, você faz a requisição para o servidor DNS, o X, ele faz a busca em todo o banco de dados lá na internet. E no passo 2 ele faz o quê? Ele fala assim, peraí, eu encontrei. E aqui você vê o nome do site e o IP que ele está apontando.
Quando você pede, quando o servidor encontra, o servidor do site joga isso aqui, responde para o servidor DNS, onde o servidor DNS devolve para você em formato de um link, que é o nome do site, webdiz.de, né, o DE. Perfeito? É assim que funciona o servidor DNS. O próximo, servidores de colaboração. Vamos lá. Quando o trabalho precisa ser compartilhado entre vários usuários, quando o trabalho precisa ser compartilhado entre vários usuários, um servidor de colaboração facilita a conexão. Esses servidores permitem que você compartilhe e armazene arquivos, aplicativos e outras grandes quantidades de dados. Então, como que funciona o servidor de colaboração? Hoje nós temos aí o GitHub, né? O GitHub, se eu não estou enganado, é o maior servidor de colaboração. Por quê? Existem vários grupos trabalhando ao mesmo tempo no mesmo projeto e ele vai atualizando. Você faz lá o commit, a confirmação da atualização, e depois você dá um save. Então, assim, esses servidores, por exemplo, você tem lá um projeto de um ERP que está fazendo a sua empresa, só que você está na sua casa, você não pode sair agora, né, todos estão em home office, então todos os funcionários estão em casa. Através de uma VPN conectada ao servidor, por exemplo, você tem acesso a esse servidor de colaboração onde todos fazem as partes, cada um faz a sua parte no projeto e vai atualizando, vai dando um commit, ou dando um save, ou dando um salvar, né, ou confirma a alteração de dados, e aí você envia para esse servidor de colaboração, perfeito? Então é isso, o servidor de colaboração é um servidor onde você tem lá um projeto X, várias pessoas desenvolvendo o mesmo projeto ao mesmo tempo, tá? Um faz a parte de front-end, outro faz a parte de back-end, outro faz a parte de banco de dados, outro faz a parte de organização, de estrutura, e aí todos vão trabalhando e cooperando junto para montar esse sistema. O próximo slide também é uma imagem de como funciona. Aqui está, nós temos o usuário 1, usuário 2 e usuário 3. Nós temos um commit data, né, confirmar dados. Aqui está o servidor de colaboração interno, né, e aqui estão os merges, approves, as mesclagens, né, e a aprovação do moderador. Ou seja, lá na ponta dessa rede nós temos um gerente, o Scrum Master, ou QA, né, que é o Quality Assurance, é o cara que faz o teste lá e aprova a qualidade do software ou não. Então ele publica no servidor de colaboração. Perfeito? É assim que funciona. Bom, agora nós temos o último aqui, que é o servidor de jogos. Tá? Grandes redes de jogos usam servidores para conectar usuários de todo o mundo. Esses servidores hospedam jogos online para vários jogadores. Por exemplo, eu gosto de jogar um jogo chamado... Deixa eu até ver o nome. Agora que não me veio na cabeça, deixa eu ver o nome do jogo. 8 Ball Pool, né, que é um joguinho de snooker, de sinuca. Esse servidor esse jogo é um jogo online, onde tem um servidor rodando para conectar várias pessoas para que possam jogar uma contra a outra. Nós temos aí o CSGO, né, que é eu não sei mais qual a versão, mas eu lembro que eu jogava 1.6 quando criança, quando adolescente. E tinha também o Need for Speed, que tinha a versão de jogo online, jogar contra outro jogador. Hoje tem o Fortnite, aí tem outro que é parecido com o nome, o Fortnite, na verdade. E tem um outro, que eu não lembro mais. E tem outros, Call of Duty, Battlefield, vários. Todos esses jogos que têm a necessidade de você se conectar à internet para jogar contra a pessoa, eles têm um servidor, tá? Que está rodando aquilo ali por trás, onde distribui uma quantidade X de dados, né, de velocidade, para cada jogador poder jogar. Perfeito? Eu vou mostrar o próximo slide, onde tem uma imagem que mostra como funciona. Aqui está, nós temos um servidor de jogos,
A internet, eles estão os usuários. Cada usuário faz o seu login e senha no jogo, faz a requisição, tá? E através dessa requisição, eles têm o servidor dá permissão de acesso e aí eles podem jogar online um contra o outro. Beleza, pessoal? Bom, agora servidores de monitoramento. Eu esqueci de servidores de monitoramento. Até porque não são muitos servidores, né? São mais gerenciadores de rede do que servidores. Esse tipo de... Bom, acabei esquecendo os servidores de monitoramento e gerenciamento. Porque eu não considero muito, né, servidor que seja um servidor. Mas enfim, vamos lá. Os servidores de monitoramento e gerenciamento funcionam em várias capacidades. Primeiro, eles registram e rastreiam as transações digitais e recebem solicitações do usuário. Ou seja, vamos supor que um banco, né, ou uma empresa faça transações de dados, informações, ou um banco. Esses servidores, eles registram, deixam os logs, eles salvam logs nesse servidor. Outros simplesmente monitoram e não participam ativamente das operações do usuário. Tá vendo? Outros simplesmente monitoram. Tá? Então, assim, tem uns que apenas monitoram. Normalmente, esses servidores ou essas estações são para o SOC, né? Security Operations Center, ou Centro de Operações de Segurança. Isso é bem voltado para a área de segurança da informação. Aí eles apenas monitoram tráfego de rede. Nós temos aí um programa chamado Zabbix, que é muito usado, eu acredito que é um dos mais usados para monitoramento em tráfego de rede geral. Os servidores de monitoramento respondem aos administradores de rede que pesquisam a saúde da rede para verificar se há ameaças ou bug no sistema. Tá vendo? Acabei de falar. Eles são mais voltados para monitorar tráfego de rede, ações na rede, ameaças de hacker, coisas assim. Perfeito? Bom, seria... Deixa eu ver aqui. Não vou falar que é o último. Aí. Aqui. Bom, aqui lá foi... Os servidores de monitoramento então funcionam daquele jeito, tá? Agora, quais os servidores mais usados ou conhecidos no mercado hoje? Nós temos aí o Ubuntu, nós temos o CentOS, nós temos o Debian, o Oracle, o OpenSUSE, o Windows Server, que tem 20-25% do mercado, temos o Mandriva e temos o Fedora. Perfeito? O mais conhecido deles aqui é o Ubuntu, pessoal, o mais usado. Mas ele tem, devido a muitas atualizações, tá? Muitas pessoas não confiam. Eu confio porque eu trabalho já faz alguns anos e nunca deu problema. O CentOS, para muitos, tá? É o melhor. Eu até esqueci de colocar o da Red Hat, o próprio da Red Hat Enterprise. Tá? Bom, o CentOS é da Red Hat, mas agora parece que eles pararam, não vão mais fazer, não vão mais atualizar, não vão mais, porque a Oracle comprou, né, a Red Hat, que é responsável pelo CentOS, e agora eles vão parar de desenvolver. Mas enfim, ainda continua. O CentOS, ele é um dos mais robustos do mercado, mais do que o Windows, muito mais do que o Windows, mais do que o Debian, perdão, não sei, enfim, vamos lá. Aí temos o Mandriva, nunca usei, tá? Eu nunca usei o Mandriva, e o Fedora eu apenas usei como estação de trabalho. O OpenSUSE também. O server nunca usei, mas a estação de trabalho sim. O Debian já usei a estação de trabalho e servidor, o Ubuntu já usei a estação de trabalho e servidor, o CentOS já usei como estação de trabalho e servidor, o Oracle já usei como estação de trabalho e servidor. E também, claro que o Windows. Perfeito? Então é isso, pessoal. Tá? Bom, eu agradeço aí a ajuda de todos no meu canal. Tá? Me desculpem se eu expliquei algo de maneira errada ou
de mal entendimento. Se você não entendeu, por favor, eu peço para você comentar aqui que eu vou tentar explicar de uma maneira mais correta. Eu vou fazer um vídeo sobre da instalação de cada tipo de servidor, como fazer a configuração, tá? E qual o sistema operacional mais adequado para a sua empresa, para a sua casa, para o seu laboratório de pentest. Na verdade, você deveria ter os dois, tá? Ou os 3, ou os 4, ou os 5 em máquinas virtuais. Você não precisa rodar eles ao mesmo tempo. Faz pentest com um, depois pentest com outro e pentest com outro. Ou você que trabalha com banco de dados, instala em um, vê como funciona, instala no outro, vê como funciona, e aí vai para o outro, instala, vê como funciona. Você que trabalha com infraestrutura, faz os testes, né, de quem mexe com infraestrutura, mexe muito com servidor web, proxy, DNS, servidor de DHCP, que eu nem comentei, até esqueci de comentar, servidor de e-mail. Então, assim, tem uma grande gama aí de servidores que atuam em todo o mercado da TI. Praticamente hoje todo o mercado de TI tem a necessidade de um servidor. Tá, e da próxima vez eu vou falar um pouco de cada sistema operacional para servidor. Eu vou ensinar como se instalam os serviços, então vão ser vídeos separados. Vai ser um vídeo tipo instalando o web server no Ubuntu, instalando e configurando o web server no Ubuntu, instalando e configurando o web server no CentOS, instalando e configurando o web server no Windows Server X, no Server 16, instalando e configurando o web server no Debian e assim por diante. Depois instalando o servidor proxy no Ubuntu, instalando o servidor proxy no CentOS, até chegar no último. Vai ser uma sessão de vários vídeos, pessoal. E aí eu vou começar depois disso como fazer gerenciamento de rede, falar mais de infraestrutura, administração de rede, e também vou falar sobre a administração de sistemas, porque você falando, trabalhando, fazendo instalação desses serviços, você já está trabalhando com administração de sistemas. Perfeito? Bom, eu agradeço aí as pessoas que estão vendo esse vídeo, né? Agradeço vocês que tomaram aí 1 hora para assistir esse vídeo. Eu espero que tenha ajudado, tá? E muito obrigado mais uma vez. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é isso, pessoal. Até a próxima.